against Bam. Pulls up for the win. Got it! Detroit basketball with the lead with .6 to go. And they storm into Dade County and get the buzzer beating win. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter e lá no Instagram. Tá? Hoje a gente vai iniciar o episódio aqui no mesmo ritmo que eu iniciei no último, tá? E nos anteriores também, nos jogos dos playoffs. Não vou fazer nenhuma pausa nem nada, nenhuma separação, para deixar um pouco mais fluido também e para ficar mais fácil de editar. E hoje a gente vai falar sobre... só explicando aqui também do último episódio, eu falei que só ia fazer um episódio no mês que vem, né? Mais precisamente no mês de julho, ali pro meio de julho, provavelmente. E eu acabei antecipando. Não significa que eu não vou fazer no mês que vem, tá? Mas é que me deu muita vontade de fazer esse episódio, porque já aconteceu tanta coisa nesses 3 ou 4 dias aí depois do draft, tá? No último episódio eu até citei que tava rolando, né, uns boatos fortes de o Pistons entrando na troca do Giannis, não para receber o Giannis, mas para receber jogadores do Bucks, ou do Bucks não, do Heat, né? Só que acabou não acontecendo. O Shams lá da ESPN, né, um insider que cobre a NBA, ele citou que os times decidiram fazer essa troca entre os dois logo, tá? Para não ter nenhum empecilho, para não ficar demorando, até porque essa história do Giannis aí sendo trocado já tá vindo desde da temporada passada, e nessa última temporada também, tá? Aí na deadline, cara, ficou umas conversas muito avançadas para ele acabar sendo trocado, mas ele acabou não sendo trocado no fim das contas. Então já tá mexendo o saco isso aí, já tava travando o mercado. Então ambos os times, né, o Bucks tinha uma proposta do Celtics também, mas acabou aceitando essa do Miami Heat, numa troca de dois times mesmo, tá? O Pistons, esse boato era real, tá? Não era falso não. O Pistons realmente estava tentando recebeu o Tyler Hero nessa troca, nesse bolo aí, mas acabou não rolando. Provavelmente o Bucks acabou pedindo um pouco a mais, tá? Do que o Pistons estava oferecendo, ou até que do que o próprio Bucks tem aceitado em algum momento. Até porque a gente tem informações que o Minnesota Timberwolves tentou trocar pelo Giannis nessa off-season agora mesmo, tá? Só que o Bucks estava pedindo mais do que eles pediram na temporada passada. Então, esse front office do Bucks tem esses negócios de acaba pedindo um pouco mais depois de os times já terem quase acertado as coisas. Mas mesmo assim, a gente vai falar falando sobre o Pistons agora, tá? A gente vai falar sobre essa pick 21 aí do draft, tá? Que no fim das contas foi a pick 17, mas eu vou falar sobre isso. Vou falar um pouquinho aí sobre o Ibuka, né? A nossa escolha, que eu citei ele também no último episódio, que poderia ser uma das escolhas. E o Trajan falou, né? Que provavelmente não ia descer no draft ou não ia draftar ninguém, né? E aconteceu isso, ele subiu no draft, que tinha uma grande chance também, que ele citou isso na entrevista. Eu vou falar sobre isso. Também vou falar sobre um jogador de segunda rodada que o Pistons draftou, tá? Não sei se vocês sabiam disso, mas passou meio despercebido, porque o Pistons não tinha pick de segunda, mas draftou um cara. Que ele vai fazer uma função aí de outro jogador, tá? Que provavelmente vai sair também. E os duas trocados. Olha aí, tanta coisa que aconteceu. Não tinha como eu falar só mês que vem do episódio. Eu tinha que falar sobre isso. Pistons adquiriu o Isaiah Joe. Os problemas do Duren na negociação, tá? Cara, tem muita coisa bizarra. Só 4 dias depois do draft. Tem tanta coisa pra falar. Mas vamos iniciar aqui falando sobre a nossa escolha no draft, tá? A gente tinha, como vocês sabem, a pick 21, que o Pistons adquiriu ela num swap com o Minnesota Timberwolves, que eles tinham... Os times trocaram as picks, né? Nessa deadline da última temporada de 25-26, na troca lá que enviou o Ivy pro Bulls e o RT pro Pistons, tá? Eu acho que o Mike Conley foi pro Bulls também e eles dispensaram depois. Aí o Wolves pegou o Wolves mandou pra enviar o Mike Conley. Eles pegaram essa pick do Pistons, que era uma troca de 3 times, né? Pegaram essa pick do Pistons e enviaram a pick deles. Então, e tava protegido, top 19, né? Então foi até um dos melhores casos pro Pistons aí. Ficou na pick 21
E o Wolves acabou escolhendo na pick 29, acho que foi 28, tá? Na verdade, não 29. Acho que eles escolheram aí na pick 28, que eles nem draftaram também, eles trocaram essa pick lá na troca do Randle pro Brooklyn Nets. Só que falando de Pistons, a gente tinha 21, no caso. Só que a gente tava rolando alguns boatos que o Pistons ia subir no draft pra escolher alguém, tá? Uns boatos fortes, inclusive. Eu não lembro se eu cheguei a citar no último episódio, mas mesmo assim, tava rolando esses boatos fortes que o Pistons poderia subir. Não necessariamente por um guard, mas por um jogador que eles estavam querendo bastante. Que não era só um, tá? Tinham alguns jogadores que eles estavam querendo. E um deles era o Yaxel Lamberborn, né? Vou chamar de Axel, nem lembro mais qual é o sobrenome dele. Ele jogou em Mística, tá? Foi campeão, se você já sabe. Só que, e tava rolando uns boatos ali no dia do draft que se ele passasse do Golden State Warriors, ele ia cair muito no draft. Provavelmente, acho que ele ia ser escolhido ali pela pick 17, 18 por aí. Então, eu acho que ia acabar sobrando pro Pistons, tá? Pistons ia acabar trocando pra pegar o Yaxel. Pelo menos ia tentar, né? Só que ele acabou sendo escolhido pelo próprio Golden State Warriors, então não teve muito que o Pistons fazer. Aí o draft foi passando, chegou na pick 16, o Grizzlies foi lá e trocou pela pick 17 com o Thunder, tá? O Thunder subiu uma posição, enviou 2 picks de segundo. Aí se você quiser mais saber sobre isso, vai ter que escutar o podcast do Thunder Brasil ou do Grizzlies Brasil. Mas por que eu tô falando isso? Porque o Grizzlies foi pra pick 17. E como eles foram pra pick 17, o Pistons foi lá, soube que alguém ia pegar o jogador que eles queriam, que no caso é o Ibuka Okore, que foi o cara que nós escolhemos. Então o Pistons subiu no draft, mandando 3 picks de segunda rodada, tá? Mandou 3 picks de segunda rodada para subir 4 posições. É um valor meio caro, né? Eu acho que para subir 3 posições lá no fim do draft, praticamente, não exatamente no fim, né? Mas depois da metade já do draft, eu acho que umas 2 picks de segunda rodada já tá ok. Só que, ok, 3 picks eu nem reclamei tanto, tá? Eu acho que, pensando agora, até um preço justo, tá? Assim, é um preço ok, não tem muito o que reclamar, não. Até aí tudo bem, não tem por que reclamar dessa troca. Mas a gente pegou o Ibuka Okore, que aparentemente é um jogador que o Trajan Longdon, nosso presidente de operações aí, líder de operações do Pistons, tava querendo bastante. A gente soube que ele tava querendo outros jogadores, mas a princípio ele tava querendo bastante também esse. E tava rolando também uns boatos sobre ele ali na semana do draft, tá? E algumas pessoas estavam falando que o Raptors ia acabar pegando ele na pick 19. Então o Pistons foi lá e pegou ele subiu para pegar ele na pick 17. Quem é o Ibuka Okore, tá? Ele é um armador de Stanford. Ele tem 1,88 de altura, não é alto, tá? Não é alto, só que ele é um cara rápido, assim. Qual é a comparação dele que eu posso fazer aqui? Cara, a comparação dele, sei lá, o Colin Sexton. É Sexton ou Sexton, né? Eu vou chamar de Sexton. Eu sempre chamei ele de Sexton, né? Desde que ele entrou na liga. Mas vou chamar ele assim, continuar chamando ele assim. Ele é um armador, só que ele não é necessariamente um armador. Tá, ele é um point guard, né, pra falar melhor. Porque fala armador, a gente acha que ele realmente arma assim o time e tal. Eu já vi eu vi um cara falando ali na página do Pistons Brasil, que eu tava comentando lá. Ele citou que o Ibuka, ele não teve tantas assistências assim em Stanford, porque os companheiros de equipe dele eram ruins. Só que, cara, eu não sei se eu caio nessa. Eu sei que às vezes os caras são ruins mesmo, mas eu acho que isso é o estilo de jogo do Ibuka Okore mesmo, tá? Ele é um cara que é propenso muito mais a pontuar do que a passar a bola. Não necessariamente que ele não vai evoluir isso, porque ele tem apenas 19 anos, completou 19 anos agora, nesse ano, tá? Então ele é um cara muito novo, mas não necessariamente também que ele é cru, sabe? Eu não acho que ele é tão cru assim como o Ron Holland, por exemplo. A gente sabe que o Ron Holland, apesar de ter feito 20 pontos por jogo na G-League, ele tinha vários problemas. Mas o Ibuka Okore aqui eu acho que não é o caso, tá? Claro, ele tem 19 anos, ele jogou um ano no college, então ele não é um cara experiente e tal. Mas mesmo assim, eu acho que ele não é o caso do Ron Holland, tá? Que vai ter que ficar penando aí para evoluir. Falando mais um pouco sobre ele, 23 pontos por jogo,
tá? Como calor, gente. Não é pra qualquer um, não. 23 pontos por jogo, 46% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 35% de aproveitamento nas bolas de 3, tá? Poderia ser melhor. Se a gente for ver aqui no aproveitamento dele em bola de 3 da NBA, ele tá chutando 37%, o que é bom se você comparar com os outros jogadores do Pistons que não chegam nem perto disso. Eu acho que a maioria deve chutar uns 32% ali na temporada regular. Mas ele é bom. E uma outra coisa boa também do e-book é que ele comete poucos turnovers. 1.9 turnovers por jogo, tá? E ele é um cara que teve um Zage alto. Deixa eu até procurar. O Zage dele é 31, que é um número alto, tá? Para os padrões da NBA, por exemplo. E do college também, tá? Então, ele é um cara que fica muito com a bola. Jogou 35 minutos por jogo e comete muitos poucos turnovers, tá? Outra comparação para ele que a gente pode fazer aqui são caras mais baixos, né? Por exemplo, ele mesmo fez essa comparação com o Colin Sexton, né? E também tem a comparação com... Eu gosto de fazer ela com... Cara, esqueci o nome... quase esqueci o nome dele. O Tyrese Maxey, tá? Essa eu faço comparação aí pensando que... Pô, quem sabe ele seja um novo Maxey aí, né? Mas eu duvido muito. Mesmo assim, cara, ele é um armador baixo. Eu tava pensando, cara, será que ele vai ter espaço nesse time? Aí a gente pensa nele como um terceiro armador, só que, cara, eu também penso nele como um possível armador reserva, tá? Caso o Pistons não contrate ninguém aí na agência livre, tá? Porque no momento, nesse exato momento, eu acho que o objetivo é colocar o Dennis Jenkins de titular, tá? Porque o JB Bigstaff gosta muito dele. E inclusive ali no fim não da temporada regular, mas dos playoffs, ali nos 2 últimos jogos, o Trajan Langdon colocou o Dennis Jenkins como titular, mesmo com o Duncan Robinson voltando de lesão, né? O Duncan Robinson machucou, voltou de lesão, e o Dennis Jenkins continuou como titular. E é engraçado que o Jenkins não jogou tão mal assim, né? Esses jogos. Inclusive, eu acho que no jogo 5 ele jogou muito bem. Eu não lembro, jogo 5 não, o jogo 6 eu acho que foi onde ele realmente jogou bem. O jogo 7 eu já tirei da cabeça, nem lembro quem jogou bem, quem jogou mal nessa partida. A impressão que ficou pra mim foi que todo mundo jogou mal. Então, nem vou ficar lembrando disso. Mas no jogo 6 eu lembro que o Jenkins teve uma boa partida, tá? Substituindo o Duncan Robinson. Que já a gente vai falar do Duncan Robinson também, tá? Eu já falei aqui sobre o Booker, agora eu acho que a função dele vai ser, até o momento, né? Ser armador reserva, tá? Aí você pode pensar, cara, é meio pesado colocar um cara que foi escolhido fora da loteria como um armador cara, esqueci a palavra. Mas um armador com minutos, tá? Em um time de playoffs, né? Acho que assim ficou bem colocado. Um armador tendo muitos minutos, e isso pode ser complicado, talvez. Eu sei que tem times que não tem problema nenhum de fazer isso, por exemplo, o Thunder. Só que eu acho que a estrutura do Thunder, ele já tem eles já conseguem fazer coisas para que os jogadores que entram, os jogadores mais jovens que entram, se sintam mais confortáveis, tá? Eu não sei se em Detroit tem esse esquema já planejado pelo JB, até porque a gente não sabe nem como vai ser o nosso time essa temporada, tá? Então, vamos ver aí, tá? Mas até o momento, na minha opinião, os dois guardas titulares vão ser Cade Cunningham e Dennis Jenkins. Dennis Jenkins para ajudar o Cade na armação, tá? Porque o Cade é um cara que, vocês sabem, comete muitos turnovers. E o Ebuka Okore vai ser um cara aí para ser o armador reserva principal, tá? Até o momento é isso. Vamos esperar aí os próximos capítulos. Mas eu já falei sobre o Ebuka, né? Agora falando sobre... a gente teve um pique de segunda rodada, tá? Que foi o Ugonna Onyenso. Inclusive dois nigerianos aí, tá? Pô, coincidência. A gente pegou ele da pick 52 ou foi 53? Cara, deixa eu ver aqui que eu nem lembro mais. Foi na pick 53, tá? Essa pick tava com o Knicks e o Pistons simplesmente mandou dinheiro, tá? Pro Knicks, só isso mesmo, não mandou nenhuma pick nem nada. Uma pick 53, né? Lá pro fim do draft. E o Ugonna Onyenso jogou em Virgínia. Não jogou tantos minutos assim, tem 21 anos já. Nessa temporada ele teve médias de 18 minutos por jogo, fez 6 pontos só, 5 rebotes. Não sei exatamente como ele é como reboteiro, isso a gente vai precisar ver aí na Summer League, tá?
Mas ele teve, cara, em 18 minutos por jogo, ele teve 2.9 tocos por partida. A segunda melhor média do país inteiro, tá? No college. E provavelmente, eu não sei quem foi o primeiro, mas provavelmente jogou muito mais minutos, tá? Uma coisa interessante também dele é que ele tem uma envergadura de 7,4,75. Deixa eu ver quanto é isso aqui em metros, pra eu saber. 74,75 em metros. Vou tentar procurar aqui no chat GPT. Porque, cara, é bizarro. Eu acho que até é uma envergadura maior que o Duren e maior que o Stewart. Tá? Ah, não, é até bem parecido, tá? 2,25 é exatamente a envergadura do Duren e a envergadura que tinha o Stewart, né? Tinha não, ainda tem, né? Que ele não morreu, só saiu do Pistons. Mas é exatamente isso. É basicamente a envergadura dos dois pivôs que o Pistons tinha. Ele é um pivô defensivo, né? Ofensivamente ele não sabe fazer muita coisa. Ele até tenta chutar umas de 3, mas eu acho que a princípio não vai ser isso o caso, se ele tiver minutos no Pistons. Agora, a função dele, qual é a função dele? O Tolu Smith ganhou um contrato, tá? Tolu Smith ganhou um contrato no fim da temporada passada e ele tem acho que foi um contrato de 2 anos. E ele tem uma team option, tá? Para essa temporada, que provavelmente o Pistons vai dispensá-lo, tá? O Pistons não vai continuar, não vai ficar com ele. Ou o contrato dele não é garantido, alguma coisa assim, tá? E isso não importa no fim das contas, porque ele provavelmente não vai ficar no Pistons. Ele já tinha ficado 2 anos como two-way, então ele não pode ficar um terceiro ano, tá? É proibido pela NBA, 2 anos como two-way num único time. Então, eu duvido muito que ele fique no time. Então o Gona Onienso vai ser o substituto imediato dele, tá? Vai ganhar aí um contrato two-way, vai ser o nosso pivô two-way para a próxima temporada e provavelmente nas próximas 2 temporadas aí, tá? Que é onde a NBA permite. Provavelmente ele vai ser o nosso pivô two-way, a não ser que ele evolui e ganhe um contrato, tá? Ele evolui e mostra que consegue ser bem útil para o nosso time, mas eu acho que não vai ser esse o caso, tá? Eu acho que a princípio ele vai ser esse pivô da G-League, que vamos fazer a mesma fusão do Tolu, né? O Tolu era o pivô titular da G-League, né? E aí, no caso, o Gona Onienso vai pegar essa função que era do Tolu Smith. Então é isso, eu já falei sobre as funções aí e sobre os nossos 2 draftados, tá? Agora eu vou falar aqui sobre... eu vou falar sobre a troca do Stewart logo, tá? Porque ela é provavelmente diretamente ligado com essa troca para aquisição do Ebuka Okori na pick 17. Mas precisamente na aquisição da pick 17, tá? Com o Memphis Grizzlies. Porque o Pistons tinha enviado essas 3 picks para subir 4 posições no draft com o Memphis. Só que depois o Memphis mandou de volta as mesmas picks. E o Pistons pegou e mandou o Isaiah Stewart para lá. Cara, a princípio essa troca é uma bosta, né? Desculpe o palavreado, mas é uma bosta. Porque, cara, o Stewart, a gente sabe que é um cara muito importante pro Pistons. Cara, nos episódios aí que eu falei, se você escuta os últimos episódios, você sabe que eu sempre falo. Cara, o Stewart é um cara pra ficar a vida inteira no Pistons, porque ele é o coração do time. Só que aí... eu entendo a situação do Trajan também, porque ele tem que cuidar do teto salarial do Pistons, né? Um GM também tem que cuidar disso. E ele olha o Stewart, ele olha o Pistons tendo 3 pivôs, um deles sendo o Duren, que o Trajan quer renovar, outro sendo o Paul Reed, que o front office do Pistons agora tem muita confiança nele para a próxima temporada, depois do que ele fez aí nos playoffs. E você olha o Stewart, com o Stewart tendo problemas de lesões, chegando não falaram que ele estava machucado, né? Ninguém falou isso que ele estava machucado, mas ele estava meio pesado, né? Ele não estava conseguindo jogar direito nesses playoffs. Então, na minha opinião, ele estava com um problema no joelho, que foi o mesmo joelho que tirou ele dos playoffs da temporada passada. No caso, 24-25, tá? Então, eu acho que... Ok, eu já tinha aceitado a troca do Stewart, tá? Porque eu acho que todo mundo já tinha, né? Já tava rolando esses boatos que o Pistons ia tentar trocar o Stewart. Só que eu achei que ia ser num bolo, sabe? Num pacote por outro jogador. Só que no fim das contas não foi. A gente trocou ele por 3 picks de segunda rodada. E isso é bem ruim, né? Vamos falar a verdade. Foi bem ruim o que a gente recebeu do Stewart.
Só que aí hoje chegou a notícia, hoje no caso dia 26 de junho, chegou a notícia que o Pistons contratou o Isaiah Joe. O Isaiah Joe, eu não lembro se eu citei no episódio passado, mas já era um jogador que estavam correndo boatos, tá? Que o Pistons estava interessado. E um interesse forte, inclusive, e aconteceu, né? Os boatos estavam certos, as notícias, no caso, estavam certas. E o Pistons adquiriu o Isaiah Joe junto ao Oklahoma City Thunder, mandando 2 picks de segundo. Provavelmente é uma dessas 2 picks aí que o Pistons pegou de volta do Grizzlies, tá? Só que essa troca do Sturt, ela não foi concluída, ela não é oficial ainda. Então, tem grandes chances do Pistons meter essa troca aí do Isaiah Joe numa troca de 3 times com Grizzlies, tá? Grizzlies, Pistons e Thunder. Pode ser isso, ou o Pistons pode simplesmente negociar mesmo normalmente com o Grizzlies e depois pega a trade exception do Isaiah Sturt, que é o salário que o Pistons manda, tá? O Pistons não recebeu nenhum jogador, então queria uma trade exception, que é exatamente o salário do Sturt, que deve ser uns 14 milhões, alguma coisa assim, que era o que ele ganhava no Pistons. Então o Pistons cria essa trade exception que pode mandar para outro time, tá? E o Pistons absorve o salário do Isaiah Joe, que é de 11 milhões, tá? Ele vai ganhar 11 milhões nessa próxima temporada, e ele tem um team option também de 12 milhões na temporada de 27-28, tá? E aí fica a cargo do Pistons, aí é uma outra história, só na temporada que vem que a gente vai ver se o Pistons vai mantê-lo ou não. Mas nessa temporada provavelmente vai acontecer isso, né? Se você quiser saber como exatamente foi essa troca do Pistons aí, essas coisas do Isaiah Joe e do Isaiah Sturt, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos e você vai ter que nos seguir nas redes sociais, que eu vou sempre passar essas informações, tá? Minha opinião sobre a troca do Sturt, já falei, né? Não gostei do que recebemos, tá? Mas deu uma aliviada depois que a gente pegou o Isaiah Joe, tá? Falando um pouco aqui sobre o Isaiah Joe. Ele foi um cara que acabou perdendo espaço lá no Thunder, nos playoffs, mas ele é um cara que não perdeu espaço em nenhum momento na temporada regular, né? Ele jogou 71 partidas, inclusive algumas como titular, e vou até pegar, eu não tava com a página dele aberta aqui, mas eu vou pegar as estatísticas dele aqui. Engraçado o nome dele, né? Que ele tem o nome dos 2 melhores jogadores do Pistons, né? Na história, o Isaiah e o Joe. O primeiro nome dos jogadores, no caso, do Isaiah Thomas e do Joe Dumas. Cara, olha isso, nas últimas 4 temporadas onde ele estava no Thunder, na primeira temporada dele ele chutou 41%, na segunda 41%, na terceira 41%, e na quarta temporada dele de Thunder ele chutou 42%. No total, nos 4 anos de Thunder, ele chutou 41,5%, tá? Ele jogou 2 anos no Philadelphia 76ers, jogou com Paul Reed, inclusive, e ele não chutou bem de 3, tá? Não, no total ele chutou 35% de 3, mas no Thunder ele foi bem, tá? Ele evoluiu esses números. Essa temporada ele fez 11 pontos por jogo, jogando 21 minutos, tá? A gente sabe que o Thunder é um time organizado e tal, só que eu acho que ele vai manter isso, tá? No Pistons. Eu gostei da contratação, sinceramente. Não é dos salários mais baixos, tá? Você tem uns caras aí, chutadores também, que ganham, sei lá, uns 8 milhões, 7 milhões. Mas 11 milhões eu acho que tá ok, tá? Não é nada muito maluco. É melhor do que o Sturt. E falando em defesa, né? Ele tem 1,93 m, não é um dos caras altos. Vai fazer 27 anos agora, tá? Tá quase para completar isso. Ele vai fazer dia 2 de julho, 27 anos. É novo ainda, né? É novo. É um chutador. Agora, como defensor, ele é um defensor medíocre, né? Esse foi um dos motivos para ele ter saído dos playoffs. Porque ele até chutou bem nesses playoffs, não, tá? Ele chutou 35%, que no Pistons seria bom, vamos falar a verdade. O cara chutar 35% nos playoffs, ele provavelmente não teria saído da rotação. Mas, por exemplo, ele jogou 3 playoffs com o Thunder e nos 2 últimos ele chutou 41%, tá? Tirando esse agora, tá? Nos 2 últimos, tirando esse dessa última temporada, ele chutou 41%. Inclusive, na temporada de campeão do Thunder, ele fez 21 partidas, tá? Ele jogou praticamente todas as partidas aí com o Thunder. Nesse ano do título deles em 24-25. Jogou apenas 10 minutos, tá? A minutagem dele realmente cai. No segundo ano dele de Thunder, onde ele jogou 17 minutos, foi os melhores números dele nos playoffs, tá? Ele também jogou playoffs com Sixers, só que
só terrão, tá? Ele jogou uns 2 minutos só jogou ali provavelmente no terrão. Ou em algumas situações, sabe que o cara joga lá 2 minutos e depois sai. Aconteceu isso com o Ron Holland nesses playoffs e nos playoffs passados também, da temporada passada. E, cara, é uma boa contratação novamente, né? Falando novamente disso, é uma boa contratação e eu acho que ele vai nos ajudar bastante aí no espaçamento, tá? É mais uma ajuda aí pro Cade no espaçamento. E uma coisa interessante também, que foi o Jake Fisher e o Mark Stein falaram, e eles estão acertando quase tudo sobre o Pistons, é que com essa contratação, provavelmente o Pistons vai parar de perseguir o Tyler Hero e o Norman Powell, tá? Cara, nesses últimos dias, nos 2 últimos dias principalmente, depois da troca do Stewart, a impressão que dava era que o Pistons ia pra cima do Norman Powell, sabe? Por causa desse trade exception que criaria do salário do Stewart. Só que também criaram outros boatos do Pistons mandando o Duncan Robinson nessa troca. O Duncan Robinson, só que, cara, eu fico pensando, eu não trocaria o Duncan Robinson a não ser que o Trajan consiga um outro jogador melhor do que o Norman Powell, pô. Eu sei que o Norman Powell foi All-Star agora, e na temporada passada também. Gente, quando eu tô falando temporada passada, não é essa de agora, tá? É a temporada de 24 e 25. Ele teve uma ótima temporada também pelo Clippers, e ele mereceu ser All-Star naquela temporada, mas deram pro Harden. Mas ele jogou muito bem, tá? E ele tava merecendo. E ele foi merecidamente All-Star nessa temporada também, pelo Miami Heat. O único All-Star, inclusive, do time, né? E o time que tinha o Tyler Hero e Bam Adebayo. O Bam foi All-Star? Acho que não, né? Então ele foi o único. Então, cara, seria uma boa contratação, assim, se você for pensar. Só que, ao mesmo tempo, é um cara de 33 anos, tá? 33 para 34, que é um cara que não costuma jogar bem os playoffs. Eu não lembro de um bom playoffs dele. Por exemplo, essa temporada ele não jogou bem, sabe? No play-in lá, naquele jogo. Eu não lembro de ele ter ido bem contra o Charlotte Hornets, sinceramente. E ele não é um cara conhecido por jogar bem playoffs. Ele foi campeão com o Raptors, se eu não me engano. Mas mesmo assim, isso já faz um tempo, tá? Então, eu não acho que ele ajudaria tanto assim o Pistons, até porque ele é um cara muito baixinho e teria problemas na defesa, tá? Isso realmente seria um problema, até porque se você olhar pros outros times aí que o Pistons enfrenta, o Pistons teve problemas exatamente por isso, por ter um time, por ter jogadores baixos na rotação, ou até jogadores que têm uma altura ok, de, sei lá, 2 metros, só que eles não são tão bons assim na defesa. E esse é o caso do Norman Powell, que ele é baixo e não é bom na defesa. Então, acho que isso seria um problema, tá? Principalmente porque se ele viesse, ele provavelmente seria titular aí na posição 2, tá? Então, a princípio ele não vem, tá? Mas eu sei que também que isso que eu queria falar era que os torcedores do Miami Heat estavam achando que o Pistons vai dispensar estão achando, né, no caso, não estavam. Estão achando que o Pistons vai dispensar o Duncan Robinson, porque o Duncan Robinson ganha 16 milhões, só que ele só tem 2 milhões garantidos, tá? Então o Pistons pode dispensar, até, para dar uma aliviada no cap e o Trajan conseguir trabalhar melhor ali, mas, cara, é um contrato muito bom para se trocar, sabe? E você ainda tem um contrato do Levert aí, que ele tá no último ano, um contrato expirando. Então, se você pegar o Duncan Robinson, pegar o Levert, pegar o Sasser. O Sasser tem contrato. Eu achei que ele tinha um team option para essa temporada, mas o Pistons já aceitou a team option dele. Então, o Pistons vai ter que pagar, acho que 5 milhões aí para ele de salário, tá? Mas dá para pegar esses caras e trocar por um outro jogador. Mesmo um jogador mais ou menos, sabe? Pegar umas picks aí. Eu acho que é isso que o Trajan vai fazer, tá? Pegar aí o Duncan Robinson, Levert, Sasser, provavelmente o Ron Holland também, tá? Pra colocar um pouco de mais valor aí nessa troca. E umas picks pra tentar alguém, sabe? Eu acho que ele vai tentar isso. Fiquem de olho também nas redes sociais, porque eu vou estar atualizando se acontecer alguma coisa, tá? Porque se não acontecer, ferrou, mano. A gente vai praticamente com o mesmo time da temporada passada, hein? Com os nossos experientes envelhecidos, mais cansados ainda, mais leões cansados do que já são. E vamos ter que esperar pro Cade se matar de novo, né? Que ele provavelmente não vai ter uma segunda opção se continuar assim. Mas eu ainda acho que o Trajan vai... Tá no começo ainda, né, da off-season. Ainda vai abrir a Free Agents, por exemplo. Eu acho que o Trajan ainda vai fazer algum movimento aí pra trazer uma ajuda pro Pistons, tá? Mas outra coisa que eu queria falar, eu já falei sobre o Duncan Robinson, né? Sobre essa possível dispensa dele.
que eu não acho que vai acontecer. Como eu disse, eu acho que o Pistons vai pegar o salário dele e trocar por um outro jogador. Vamos aguardar os próximos capítulos, tá? Mas o que eu queria falar agora mesmo, para finalizar aqui, próximo episódio mais curto também, é sobre a renovação dos jogadores do Pistons, tá? Eu também falei sobre isso no episódio passado, que parecia estar encaminhado, tá? Pelo menos a do Alzar. A do Durian, o Khalil, que é não é um insider, né? Mas um cara que cobre o Pistons, mas ele tem boas fontes. Ele estava citando que a renovação do Alzar estava indo tudo bem, por enquanto. Mas a do Durian tava dando uma emperrada, mas ao mesmo tempo tava a impressão que dava era que ia, sabe? Que ia renovar. Só que, cara, hoje de manhã saiu a notícia, tá? Uma notícia forte, inclusive, que, cara, eu tenho certeza o que aconteceu, tá? Eu já vou falar sobre isso. Então, a notícia saiu falando que o Durian, os agentes do Durian não estavam chegando a um acordo com o Pistons. Tava uma distância muito grande entre as ofertas que o Pistons estava oferecendo e o que o Durian queria. Então, o Durian sinalizou que estava querendo um sign and trade, tá? Que é basicamente ele assinar com outro time e esse time mandar algumas coisas para bater o salário pro Pistons, tá? E quem espalhou isso, sabe? Quem espalhou foi o Sam Amick, o jornalista que espalhou isso do The Athletic. É um cara confiante, de confiança também, tá? E quem falou isso pra ele? Cara, eu tenho certeza que foram os agentes do Dune, né? Eu acho que isso ninguém tem dúvida. Os agentes do Dune falaram isso, deram a sinalização que o Dune estava aceitando uma troca, estava praticamente pedindo a troca, já que o Pistons não queria dar o que ele queria. Então isso coloca pressão no Pistons para aumentar o valor, sabe? Sabe o que aconteceu, inclusive, essa semana? O Lakers estava negociando com o Austin Rivers 30 milhões por temporada. Uma renovação por 30 milhões. Só que o Pistons estava começando a atacar o Austin Rivers. Então o Lakers foi lá e teve que renovar por 46 milhões por temporada. 16 milhões a mais. Só pra você ter uma ideia. E, cara, só que o Lakers também tá afim de um pivô. Então eu acho que eles vão se vingar agora. Se o Jalen Duren entrar aí na free agent restrita. Mas esse é o problema, né? Ele não queria entrar nessa free agent restrita daqui, que vai ser, eu acho que segunda-feira, tá? Eu acho que começa, acho que abre a free agents. Vou até pesquisar aqui para deixar vocês informados. Free agents, abertura, NBA. Vou pesquisar isso aqui que eu quero saber, cara. Vai ser 30 de junho, tá? A partir das 19 horas no horário de Brasília. E... daqui a 3 dias, né? No caso, que eu tô gravando isso aqui de 26 para 27. Daqui a 2 a 3 dias, tá? Mas provavelmente se você vai ouvir isso, vai faltar uns 2 dias. De 2 a 1 dia. Então tá quase para abrir. E se abrir a free então o Duren vai começar a receber propostas. O problema é, o Julius Randle foi pro Nets, né? Então o cap deles abaixou. E o Claxton foi pro Bulls. Então o cap deles abaixou. Só que o Lakers não renovou ainda com alguns jogadores, né? Eu acho que o Rui Hashimura, eu acho que tá sem contrato. Eu acho que o LeBron também. Eles não sinalizaram ainda uma renovação com o LeBron, tá? Eles nem iniciaram as conversas ainda. Então, acho que eles não estão se entendendo direito. Então, eu não sei exatamente como tá o cap do Lakers, tá? Eu não sei se vai entrar logo de cara essa renovação do Austin Rivers. Mas mesmo assim, cara, eu acho que eles vão tentar, tá? E como o Duren sabe que se ele for pra agência livre restrita, o Pistons vai cobrir qualquer oferta, e provavelmente a oferta que ele vai ter não vai ser nem aquilo que a gente estava achando, que é 44 milhões por temporada, porque nenhum time provavelmente vai ter cap, vai ter dinheiro disponível para oferecer isso para ele. Então ele vai querer um sign and trade para conseguir um salário maior em outro time. Só que o problema é, cara, quem é que vai querer dar esse salário para ele? Provavelmente seria o Bush, só que o Bush acabou de pegar o Claxton. Aí fala, provavelmente é o Nets. Pode ser o Nets, só que cara, quem o Nets vai mandar pro Pistons? O Pistons, provavelmente eles iam oferecer o Michael Porter Jr., talvez. Eu acho que seria isso, né, cara? Porque não tem muito o que fazer. Só que aí teve outra notícia também nesse dia de hoje, tá? No dia 26 de junho. Que... como a gente sabe que aconteceu aí com o Jaylen Brown, que o Celtics estava tentando trocar ele, então ficou meio feio, né? Porque o Jaylen Brown, cara, ele já estava criticando isso
nas lives que ele faz aí na Twitch, acho que é na Twitch que ele faz, né? Ele faz umas lives e ele já tava criticando o Celtics por não respeitar ele. Porque toda hora a impressão que dava é que ele tá envolvido. O Celtics tenta envolvê-lo em algumas trocas, sabe? Por exemplo, antes do Celtics ser campeão, antes do Jaylen Brown ganhar o MVP das finais, o Celtics estava tentando trocar o Jaylen Brown pelo Kevin Durant. Só que eles decidiram, no fim das contas, não trocar. Não fazer essa troca, tá? Então o Celtics foi lá e foi campeão no ano seguinte. E dessa vez eles tentaram de novo trocar o Jaylen Brown, depois de uma temporada que o Jaylen Brown foi top 5 para MVP, tá? Chegando bem perto de ser ao NBA First Team, tá? Só ficou atrás do Cade, provavelmente, aí nos votos. Mas, cara, ele teve uma temporada incrível, carregou o Celtics aí não lembro se foi Seed 2 ou Seed 3, tá? Mas foi muito bem nessa temporada. Tá certo que eles foram eliminados ali na primeira rodada pelos Sixers, mas o Tatum também voltou de lesão e não jogou bosta nenhuma, né? Vamos falar a verdade. Tá certo que ele machucou, ele não tava ali no jogo 7, se eu não me engano, mas mesmo assim, o Tatum também não ajudou nada quando ele voltou. Pelo menos não, eu lembro que ele ter ajudado realmente em um jogo, mas no resto não teve realmente tanto peso assim. E, cara, se você olhar o time que o Celtics tinha, não é um timaço não, cara. Então o Jaylen Brown realmente deu uma carregada essa temporada, assim como o Cade fez em vários momentos aí nessa temporada de 25-26, tá? Então fica complicado, né? O Jaylen Brown brigando com o Celtics. Então surgiu a notícia também, uma notícia interessante, que depois que a gente já pegou as informações aqui, que o Jaylen Brown tá insatisfeito com essas tratativas que ele tá tendo com o Celtics, sabe? E eles tentaram trocar ele a todo momento. E o Jalen Duren não chegando a uma situação de renovação, com o salário que ele quer no Pistons. Aí chega um momento que você junta as linhas e fala, cara, pode ser um sign trade entre os dois, né? O Duren indo pro Celtics e o Jaylen Brown vindo pro Pistons. Só que, cara, o que indica que o Celtics ia querer trocar o Jaylen Brown pelo Duren, né? Tá certo que o Pistons provavelmente ia ter que mandar outras coisas, né? Por exemplo, o Duren e umas 2 picks de primeira, talvez. Pode ser isso, né? Com o Holland envolvido. Ia ser alguma coisa assim. Mas, cara, o GM do Celtics é o Brad Stevens, cara. Que, pô, é um dos melhores GMs da NBA, né? A gente sabe disso. Em que mundo ele vai querer dar um salário que o Duren quer? Em que mundo? Sério mesmo. Então essa troca é muito difícil, tá? Mas ela pode acontecer. Não descartem não. Um sign trade do Duren pro Celtics envolvendo o Jaylen Brown, mais algumas coisas aí que o Pistons vai mandar. Mas eu acho improvável até isso acontecer. Mas surgiram algumas notícias interessantes também falando sobre isso. Que o Pistons estava aberto a isso. Só que, pensando melhor, eu acho que é improvável, tá? Eu acho que não vai acontecer não. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar de olho. Um sign trade por Michael Porter Jr. aí com o Nets, mais algumas coisas eles mandando aí. Ou com, sei lá, com Pelicans, eles mandando aquele Ives Smith e o Trey Murphy, talvez, na troca. Sei lá, vai que eles mandam o Sadiq Bey também. E o Pistons manda o Lever pra bater os salários aí. E mande mais umas piques de segunda rodada. Pode ser isso, cara, pode rolar. Não sei. Mas é engraçado porque tá rolando essas notícias, né? Apesar desse negócio do Jalen Duren, de ele querer uma troca, isso não necessariamente indica que o Pistons quer trocar ele. Muito pelo contrário. O Chris Haynes, que tem boas fontes aí na NBA, citou hoje que o Pistons, apesar do Duren tá querendo isso, o Pistons não tá querendo não trocar o Duren. Não tá querendo fazer um sign trade pelo Duren e vai tentar renovar. Essa é a informação que chegou, a informação mais recente que eu tenho, tá? Inclusive o Jake Fisher e o Max Stein, que chegaram a falar que o Pistons estava disposto a trocar o Jaylen Brown, a receber o Jaylen Brown pelo Duren, né? Nesse sign trade com o Celtics. Eles também citaram sobre isso, tá? Falaram que sim, isso não está descartado, só que o Pistons, a impressão que dá é que o Pistons realmente quer renovar com o Duren. E todas as entrevistas, né, do Trajan já indicavam isso, né? E o Duren tá tentando se apoiar exatamente a isso, o Pistons querer e subir a oferta. E eu fico pensando agora, cara, um salário por mais de 40 milhões pro Duren já é uma coisa alta, velho. E ele quer muito mais do que isso. Se ele quer muito mais do que isso, ele vai querer o quê? Ele vai querer mais de 50 milhões por temporada. Então, cara, eu realmente vou torcer pra não ser isso. Eu torci aí pra os times, eles dois se resolveram, né? Eles dois, no caso, o Pistons
tratando o Pistons como uma pessoa, né? Mas vou tratar melhor o Trajan, né? O Trajan e o Duri se resolverem, o Trajan e os agentes dele, pra isso acabar bem. E, cara, eu já falei pra vocês, né? Na minha opinião, o Pistons tinha que renovar com o Duri, principalmente agora que o Pistons trocou o Stewart, sabe? Você troca o Stewart, vai ficar só o Paul Reed. E aí, como é que fica a situação, cara? Cara, complicado. Vamos esperar os próximos capítulos também. Cara, tem muita coisa pra acontecer. É isso que eu queria falar nesse episódio de hoje, tá? Não tem mais muito o que falar. Nos próximos dias aí vamos ter alguns boatos também. Provavelmente até tem algumas coisas, né? Eu já citei aqui os mais recentes, falando que o Pistons provavelmente não iria mais atrás do Tyler Hero. Eu acho que já ia ser difícil mesmo, né? Porque se o Bucks realmente quisesse trocar, já teria trocado o Tyler Hero pro Pistons. E o Norman Powell, tá? O Norman Powell a gente sabe que provavelmente vai sair do Heat, mas ele, cara, ele ganha 20 milhões e ele acabou de vir de uma temporada de All-Star. Então eu acho que ele vai ganhar o quê? Uns 25 a 30 milhões. E eu não sei se o Pistons está disposto a fazer isso. Até porque também tem a renovação do Tobias Harris, tá? Eu sei que o Celtics também está interessado no Tobias Harris. Então bora ficar de olho nisso aí. E o Pistons não aceitou ainda a team option do Dennis Jenkins, tá? Que termina no dia 29. Que é exatamente quando abre a free agents. Então bora esperar. Eu acho que o Pistons vai aceitar essa team option, mas não aceitou ainda pro salário não entrar ainda no cap, né? Mas bora aguardar aí. É isso, galera. Já falei tudo que eu queria. Obrigado por escutar esse episódio, que é o 27 ou 28, não lembro. Tanto faz. Se acontecer alguma coisa... Eu nem vou prometer de novo que eu vou fazer episódio só no mês que vem, porque talvez aconteça algumas coisas interessantes. E vai ter Summer League agora ali no começo pro meio do mês que vem, no mês de julho. Então talvez até comente alguma coisa, tá? Mais pra lá pra frente. Mas aguardem aí. Qualquer coisa, se acontecer alguma coisa grande, eu volto aqui, tá? E é isso, galera. Valeu, falou, tchau, tchau.